Oi gente, estou de volta com a coluna do Garrone e o desafio de hoje é fazer um vídeo sobre a Índia que seja interessante. Tá aí um país que a gente conhece muito pouco. Quando pensa em Índia, você pensa em quê? Pois é, a gente não sabe quase nada e tá rolando uma situação lá muito tensa, alguns jornais já destacaram, que pode, quem sabe, se transformar numa guerra, numa região onde você tem duas potências ali que são nucleares, a Índia e o Paquistão. Tem outro assunto que eu também vou falar, que não está nos jornais, mas é muito curioso e diz muito sobre a Índia e faz a gente até refletir sobre o nosso país. Eu vou dar uma de João Kleber aqui para tentar segurar a audiência e vou dizer que a coluna de hoje tem radicalismo, política, repressão, morte, milícia e vaca sagrada. Quando fala de vaca na Índia, a gente sabe que vaca lá é sagrada. Só que a gente pensa isso de um jeito exótico e inofensivo. Mas será que é inofensivo mesmo? Vem comigo na coluna do Garrone que eu te explico. Não vem comigo, parece uma coisa de Goulart de Andrade, né? Eu acho que eu tô velho, ninguém vai saber quem é Goulart de Andrade. Ai, meu Deus. Índia. Especificamente a parte da Caxemira, ali no noroeste do país. Imagina você ficar sem luz, sem água, sem internet, sem poder sair de casa e sem poder se reunir com mais de 3 pessoas. A parte da Caxemira administrada pela Índia está sob toque de recolher e poucas informações saem de lá. Como ninguém pode sair de casa, as comunicações estão interrompidas, a gente sabe muito pouco do que tem lá. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, já são 10 dias de total toque de recolher lá na Caxemira. Alguns vídeos foram postados na internet da população da Caxemira protestando, o governo da Índia reprimindo, e o curioso é que autoridades indianas negaram que tivesse havido protesto, apesar das imagens. Eu andei lendo o relatório do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, eu adoro um relatório, né? É agora de julho, e retrata a situação lá, não exatamente agora, mas durante esses últimos meses, como muito crítica. Há inúmeras violações de direitos humanos, mortes de pessoas que seriam militantes do Paquistão, rival histórico da Índia. Aquela história, né? Morte de civis sem qualquer investigação. Alguns soldados foram até condenados em primeira instância, mas a sentença foi revista em outra instância. Há casos de tortura, de criminalização de grupos políticos. Eu vou falar especificamente da Caxemira administrada pela Índia. A Caxemira é uma região muito grande, parte dela também é administrada pelo Paquistão. A situação lá também não é nada legal, mas eu vou restringir nessa coluna para a gente falar só de Índia no momento. Por trás dessa repressão toda tem uma explicação política. O primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, foi reeleito há pouco com um discurso super nacionalista. E quando ele fala nacionalista, se confunde muito o nacionalismo com o hinduísmo. Apesar de haver uma população bastante considerável na Índia de muçulmanos, são por volta de 1 bilhão e 300 milhões de indianos, 200 milhões dos quais são muçulmanos. No artigo, eu li a Constituição da Índia, no artigo 370 da Constituição da Índia, você dava uma certa autonomia para a Caxemira, que é uma região de maioria muçulmana. O primeiro-ministro foi lá e suspendeu essa autonomia com o apoio do Congresso, onde ele tem maioria. O curioso é que esse artigo funcionava desde a fundação da Índia, lá em 1947, quando teve a separação da população que foi para o Paquistão e a população da Índia. As imagens da época são super legais. Mas eu não vou me perder aqui não. O artigo estava funcionando ali há mais de 70 anos, ele resolveu sustar o artigo porque achou que não cabia. Isso interrompe uma tradição secular da Índia. A Índia tem essa minoria grande dos muçulmanos, mas historicamente, desde a sua fundação, a Índia era um país secular. Mas desde as últimas eleições, quando o primeiro-ministro foi impulsionado para um segundo mandato, ele parece ter dobrado a aposta nacionalista dele. No discurso oficial, o primeiro-ministro diz que toda essa repressão, o aumento da segurança na Caxemira, foram enviados mais de 10 mil soldados, é para combater o terrorismo. Você tem relato de terroristas, aí a gente não sabe se são terroristas mesmo ou não, que foram abduzidos de helicóptero, levados sabe-se lá para onde, mas no argumento oficial, nos discursos, o primeiro-ministro diz que vai levar desenvolvimento econômico para a região. Tem uma lei lá na Caxemira, aprovada pela população da Caxemira, mais uma vez, vale lembrar, muçulmana, em sua maioria, que proíbe pessoas de fora da Caxemira de terem imóveis. Isso, segundo o primeiro-ministro, impede o desenvolvimento da região, o investimento na região. O primeiro-ministro diz que com essa medida, com essa intervenção, você vai livrar a Caxemira de suas algemas e vai limpar a região das dinastias políticas. Digamos, limpar a região das velhas políticas. E também vai ser uma oportunidade para os jovens
ingressarem no mercado de trabalho. Ele diz, por exemplo, que essa abertura vai permitir a gravação de filmes de Bollywood, que é a Hollywood indiana, mas reza a lenda que muitos dos filmes têm mais audiência do que os filmes de Hollywood. E vai abrir também para produtores estrangeiros. Deixa a Glória Pérez saber disso. O primeiro-ministro está conseguindo emplacar sua agenda ultranacionalista hindu. Ele conseguiu, por exemplo, no primeiro mandato, reescrever livros de história. Passagens de escrituras agora são interpretadas como fatos históricos. E a participação muçulmana na história da Índia, que data do século XII, também foi excluída dos livros didáticos. Então aí tem uma discussão. Há quem diga que a questão lá não é econômica e não é de segurança, ou seja, não é desenvolvimento e não é combate ao terrorismo, mas sim uma questão religiosa. Numa região, na única região onde você tem maioria muçulmana, o governo vai lá, reprime, impede manifestação política, impede que as pessoas saiam às ruas e corta todas as comunicações. Esse é um resumo mais ou menos do que você pode ver nas manchetes. Tem se falado muito da Caxemira nas manchetes e eu tentei explicar mais ou menos o que está acontecendo, essa repressão à Caxemira e os motivos que levaram a essa repressão. Então vamos lá, do que eu prometi. Eu já falei de política, radicalismo, censura, repressão e religião. O que falta naquilo que eu prometi? Se lembra aquelas promessas do João Kleber? Falta milícia, preconceito, morte e vaca. Vamos lá. Tem outra história que não está nos jornais, mas eu, quando comecei a apurar essa pauta sobre a Caxemira, eu me deparei com ela nos jornais indianos. Eu fui lá vasculhar os jornais indianos, que é a crise da vaca. A gente sabe que vaca é sagrada lá na Índia, para os hindus pelo menos, e o primeiro-ministro, como nacionalista hindu, dá muita importância para a vaca. Eu vi, por exemplo, um discurso dele ainda na primeira campanha, antes de se tornar primeiro-ministro, num palanque defendendo, dizendo que ia proteger as vacas, dada a importância delas para a cultura indiana. O que aconteceu? Desde a posse dele, principalmente agora nesse segundo mandato, houve um aumento da repressão ao comércio de tudo relacionado à vaca. Pois é, apesar da vaca ser sagrada para os hindus, havia sim um comércio, havia uma pecuária ali na Índia. Havia exportação, por exemplo, eu tenho os números aqui, carne bovina congelada, 4 bilhões de dólares de exportação por ano. Mas esse assunto ainda é tabu na Índia. Cumprindo uma promessa de proteger as vacas, o governo aumentou a repressão aos abatedores, principalmente os abatedores clandestinos, e aumentou a fiscalização nas estradas para impedir o comércio de gado e também de carne. O que aconteceu? Muitos empresários do setor de pecuária ficaram com o seu ganha-pão comprometido e, com medo de algum tipo de represália, soltaram suas vacas pelo país. A Índia tem uma estimativa um pouco antiga, de 2012, que havia 5,3 milhões de vacas andarilhas na Índia. Uma tradição, e como são vacas sagradas, elas são meio intocadas, elas eram usadas, por exemplo, na produção de leite, e depois de um tempo, quando elas se tornam inúteis para a produção de leite, era comum os donos das vacas soltarem as vacas e elas andavam pelo país. Agora aumentou esse número de vacas perdidas pelo país. Tá, e qual a importância disso? Tem um impacto direto na agricultura, porque essas vacas andarilhas têm que comer. E seguindo a tradição hindu, eles não podem fazer nada contra as vacas. As vacas estão livres para andar onde quiser e muitas delas vão atacar. No caso dele, acho que eles não vão falar atacar porque ela é sagrada, elas vão se alimentar das plantações. E eu li em alguns jornais indianos que aumentou a procura do trabalho de espantador de vaca, como se fosse um espantalho, você pega uma pessoa lá que vai só espantar a vaca. Lembrando que não pode bater, muito menos matar. Mas para os muçulmanos não era nenhum tabu o comércio de vacas. Assim, mal ou bem, os muçulmanos mantinham a população de vaca equilibrada, porque existia ali uma pecuária na Índia. Agora está mais difícil você criar gado. A situação é tão crítica que o governo indiano liberou esse ano uma verba de 100 milhões de dólares no orçamento para uma espécie de programa de bem-estar da vaca. Eu não estou brincando, o nome é Cow Welfare State. E com esse dinheiro, o objetivo principal é criar abrigos para receber as vacas e alimentar as vacas. Já disse aí onde as vacas entram na história. A história continua. O que aconteceu? Muitos civis voluntários hindus tomaram essa como uma causa própria e saem às ruas fiscalizando se há comércio de vaca ou não. Eu vi uma declaração, por exemplo, de um desses civis que estava patrulhando uma estrada e ele dizia que a vaca é como uma mãe para ele. Por isso, o cuidado, a proteção ao animal. E aí eu me deparei com o trabalho de uma ONG chamada
Indian Cow Protection Organization, Organização para a Proteção da Vaca Indiana. E o objetivo dela, eu vou ler aqui no site, é resgatar vacas pela Índia fora, construir abrigos para as vacas e dar feno, farinha, água limpa e assistência médica para elas viverem em paz. Isso é o que está escrito lá. Então tá tudo lindo, todo mundo amando as vacas, o governo está investindo para proteger as vacas, tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que não. Nessa confusão da vaca entram mais dois ingredientes, o radicalismo e o nacionalismo. Antes da posse do Narendra Modi, havia um sentimento entre alguns hindus de que eles não estavam tendo o cuidado que mereciam. E o Narendra Modi veio lá e afagou o coração desses pobres hindus. Depois de reeleito, o primeiro-ministro está num dilema, está tendo que se equilibrar. De um lado, você tem os nacionalistas hindus, os amantes das vacas, para quem as vacas são sagradas. Do outro lado, o setor produtivo. A pecuária, que tem dificuldade de tocar o seu negócio, e a agricultura, que está tendo as suas plantações consumidas pelas vacas. Agora vem a parte da morte. Muitos nacionalistas hindus resolveram resolver o problema com as próprias mãos. Circulam na internet muitos vídeos de linchamento de pessoas que estariam envolvidas no comércio de vaca ou que teriam comido vaca. Eu vi vários vídeos, são muito grotescos. Eu vou botar aqui alguma coisa que seja possível mostrar, mas as imagens são muito agressivas. E quem são os principais alvos desses ataques? Pois é, os muçulmanos. Tem uns dados que eu li na imprensa indiana de que os crimes de ódio contra muçulmanos cresceu 15% na administração Modi, porque há um sentimento de que esse governo privilegia os hindus em detrimento dos muçulmanos. Você lembra aqueles voluntários hindus que patrulhavam as estradas para impedir o comércio de vaca? Pois é, muitos deles formam grupos armados. Entra aí a questão da milícia, para atacar os muçulmanos. O primeiro-ministro, depois de muita pressão e depois de muito tempo, ele acabou condenando o trabalho desses justiceiros, mas não concordou que haja um clima de segurança no país. Ele disse que a Índia é um país harmônico e também pacífico. Há quem diga que pessoas ligadas ao primeiro-ministro também estariam ligadas a esses grupos milicianos. Mesmo que não esteja, fica muito claro para quem olha de fora que pelo menos há um alinhamento ideológico. O presidente com um discurso nacionalista hindu e esses grupos voluntários armados também com um discurso nacionalista hindu. Então as duas histórias se encontram, a da Caxemira e a da vaca. No caso da Caxemira, o governo diz que o objetivo é resolver problemas econômicos e de segurança. No caso da vaca, a questão é religiosa. Mas por trás dessas duas histórias, você tem uma mesma população que sofre, que são os muçulmanos. No caso da Caxemira, eles estão sofrendo com esse toque de recolher, impedidos de sair de casa, impedidos de se comunicar, e também houve algumas prisões. E no caso da vaca, os muçulmanos sofrem porque sofrem linchamentos e até morte. E é claro que radicalismo não é exclusividade do hinduísmo, né? Você tem radicalismo islâmico, judaico, cristão, secular e até budista, né? Se você começar a ler um pouco sobre Myanmar, você vai ver que muita gente lá, muita gente budista vai muito além de rezar. É claro que a Caxemira ganha um destaque muito maior na imprensa internacional, principalmente porque é uma região já muito conflituosa e envolve ali duas potências nucleares, Paquistão e Índia. Mas a questão da vaca, para mim, é muito simbólica, porque o país vê crescer o número de crimes de ódio. Mas o debate nacional não tem a ver com a morte ou sofrimento da população muçulmana, mas sim como proteger as vacas abandonadas no país. Aí eu fiquei pensando, assim, eu não acredito, eu já até falei aqui que um grupo, um país, uma população seja exótica. Exótico é só o desconhecido. Eles olhando pra gente vão achar a gente exótico também. No fim das contas é tudo gente, é claro que a cultura é diferente, a língua é diferente, a umidade relativa do ar é diferente, o tempero é diferente, mas tudo é gente, tudo ser humano. Para mim a morte de muçulmanos ou o sofrimento de pessoas é sempre mais relevante do que a superpopulação de vacas sem abrigo. Essa é a minha opinião. Mas na Índia é o contrário. A questão das vacas parece ser mais importante do que a questão do sofrimento de pessoas. Aí eu resolvi trazer essa questão aqui para o Brasil e propor uma reflexão para a qual eu não tenho resposta. Mas está aí a pergunta e a provocação para vocês. Qual seria o assunto que está todo mundo debatendo, discutindo, perdendo amigo, destaque na imprensa, mas tem outro assunto por baixo que é o que realmente importa, que a gente não está discutindo? Em outras palavras, qual seria a nossa vaca sagrada aqui no Brasil? Eu vou pensar num assunto,
Eu ainda não tenho resposta. E você? Nossa, eu viajei demais nessa coluna. Vocês acharam que eu viajei? Vamos lá para os comentários. Para comentários relacionados à coluna da semana passada, que foi sobre Belarus, a ditadura lá em Belarus. Eu vou ler alguns comentários sobre o vídeo. Deilson Oliveira. Eu até entendo seu ponto no sentido de preferir a esculhambação do Brasil, mas as pessoas que são vítimas dessa esculhambação, que são a maioria da população brasileira, prefeririam estar numa casa de boneca, como você mencionou. É lógico que preferimos liberdade e desenvolvimento juntos, mas se for para escolher acho que depende muito em qual situação você se coloque. Deilson, algumas pessoas fizeram essa provocação nos comentários, de que alguns até falaram, você aparentemente um homem branco, tem um privilégio diante da maioria da população. Longe de mim querer negar isso. Longe de mim querer negar isso. E eu, como jornalista, percebo que a transparência é o melhor para todo mundo. E um governo, quanto mais democrático, mais transparente. E a ditadura, por si, o objetivo da ditadura é sempre esconder a verdade. Então, eu não consigo ver, não sei se é ingenuidade minha, mas eu não consigo ver um jeito em que um regime ditatorial vai ser melhor do que um regime democrático. Não consigo ver. Eu entendo que algumas pessoas podem ter uma visão de curto prazo de que em nome da segurança você topa tudo. Uma vez que você abre mão da democracia, fica muito difícil voltar atrás. E uma ditadura pode muito bem controlar os dados e te garantir que a segurança está muito melhor e você jamais vai saber a verdade. Para mim não tem jeito, a democracia sempre, Deilson. Aleftherius, uma mensagem meio grande, eu vou tentar resumir do Aleftherius. Ele diz que a minha reportagem sobre Belarus foi rasa, eu consultei uma única agência, não houve o cruzamento de informações devido, e ele compara o Lukashenko a Merkel, que também foi eleita várias vezes consecutivas. Vamos lá. Reportagem rasa, tudo bem, é uma opinião sua. Consultou uma única agência. Não, eu até mencionei no vídeo passado que eu deixei uma lista de referências ali embaixo. Então não foi só uma única agência. Eu não apresentei outros exemplos para caracterizar o Lukashenko como ditador. Olha, eu acho que eu apresentei exemplos, mas assim, de cabeça eu lembro, por exemplo, algumas coisas que vão de cara caracterizar como ditador. Antes da eleição, ele prende lideranças políticas de oposição. Teve um caso em 2006, na eleição, em que o resultado da eleição saiu antes de fechar a urna. Controle da mídia, repressão da oposição, abdução de intelectuais. Não dá para comparar a Merkel com o Lukashenko. Não dá. Eu recomendo você ler o relatório sobre as eleições em Belarus. Você vai ter uma ideia do que é ditadura. Dá uma lida lá no relatório que eu botei embaixo da descrição. É bem elucidativo. Raquel Rodrigues, Garrone, seus vídeos sempre me inspiram a viajar cada dia mais com consciência. Um beijo grande da mineira que está morando em Dublin. Dublin ou Dublin, eu nunca sei como é que fala em português. Cara, Raquel, sempre quando eu viajo, eu tento entender um pouco da mentalidade do povo que eu vou conhecer. Porque você viajar para ver monumento é uma coisa, tirar foto, selfie, postar. Agora, você tentar entender como funciona a cabeça das pessoas, como funcionam as instituições, como é aquela organização da sociedade, isso me encanta, é para isso que eu viajo. Heloísa Pignatelli. Toda vez que eu ouço alguma notícia sobre Minsk, eu lembro de quando David terminou com a Phoebe para trabalhar num projeto científico lá. Sim, citando Friends como se fizesse parte da realidade. Você acha, Heloísa, que eu não lembrei do David e da Phoebe? Eu vi Friends tudo 2 vezes. Eu amo. Eu me lembro que na época pré-banda larga, tinha uma maratona de Friends no sábado e no domingo. Eu ficava o dia inteiro em casa, de 10 da manhã a 10 da noite, para ver Friends. Gosto muito. É meio bobo, é muito careta, mas naquela época eu achava super legal. Renato Borges. Tem saúde de qualidade, educação, segurança e não tem corrupção. Como faço para morar nesse lugar? Eu não pesquisei sobre a saúde de Belarus, não pesquisei sobre a educação de Belarus. Não sei se você tem informação específica sobre esses 2 assuntos. A educação, eu ouso dizer que não deve ser das melhores. Ela pode ser tecnicamente boa, mas um lugar que você tem um autocrata, esse culto à personalidade, imagino que eles ensinam na escola. A segurança, pelo que eu vi, tem segurança sim, desde que você mantenha a boca calada, e não tem corrupção. Não tem corrupção, aí vou ter que dizer que você está errado. Você tem uma plutocracia ali em Belarus, e quem ganha a maior parte desse dinheiro é uma única pessoa, que é o Lukashenko. Se você quer mudar para lá, boa viagem. Cara, aí tem uma mensagem do João Felipe Rebelo. Eu achei, você sabe, eu achei muito legal a mensagem dele, porque em vez dele chegar nos comentários e me xingar, seu burro, seu idiota e tal, ele argumentou
E ficou claro, assim, que foi uma visão muito ingênua. Que eu comentei no vídeo passado, falei assim, pô, por que o Lukashenko não se aposenta, vai curtir a vida e tal? Ele me alfinetou muito precisamente por algo que eu não tinha atentado. Eu tentei entender a mentalidade do Lukashenko olhando pelos meus olhos. De classe média, que acha que o problema da vida é falta de dinheiro. Mas se você chega num nível que dinheiro já não é mais um problema, aí você vai querer muitas outras coisas. O João Felipe destaca aqui a vaidade e o poder. Então eu vou ler aqui a última frase que sintetiza um pouco do que ele disse. Não conseguiríamos entender as motivações através da nossa ótica simplista e particularizada. A ótica simplista e particularizada, no caso, foi a minha. Mas obrigado, João, Felipe. Cara, sou seu fã. Muito obrigado, muito obrigado. Então essa foi a coluna de hoje. Falei da Índia, li os comentários. Vamos pensar qual é a nossa vaca aqui no Brasil. Eu vou ficar pensando sobre isso a semana inteira. Talvez semana que vem eu tenha uma resposta. Se você não segue o canal, pode seguir, toca o sininho, tem muita coisa boa. Tem programa novo aí no Manil, vocês já viram, do Sakamoto com o Joel, tá super legal. Tem aí a programação intensa do Manil, vocês devem ter visto que a Mara foi para Brasília, fez várias entrevistas que estão no canal. O Segunda Chamada dessa semana tá super legal, com o líder do PSL na Câmara, tá super legal a entrevista. Então é isso, venho por meio desta despedir-me deste encontro semanal na coluna do Garrone e a gente tem um encontro marcado na semana que vem, tô certo? Tô sim, né? Vamos lá? Te vejo semana que vem. Tchau, até a próxima. Vem cá. Vem cá. Essa foi a estrela do último vídeo. Fez mais sucesso. Ele tá comendo aqui. Fez mais sucesso do que qualquer assunto que eu comentei, né, Francisco? Então, o Francisco é meu bulldogão. Ele tem quase 8 anos. Ele é muito fofo e cheiroso, né? Ele tá meio avesso às câmeras. Semana passada ele tava super comunicativo. Ele tá sempre aqui comigo. Quando eu gravo, ele fica aqui circulando. Talvez ele apareça nas próximas gravações. No último vídeo, ele sentou aqui do meu lado. Aí eu deixei ele porque ele gosta muito de ficar em cima de cadeira, não sei porquê. Né, meu filhão? Francisco.